estamos com ele aqui, o Dr. Juarez Dornelas. Doutor, seja bem-vindo ao programa Estação Saúde e suas considerações iniciais ao nosso público. Quero agradecer o convite e me sinto honrado de estar aqui. Parabenizar essa sua iniciativa de divulgar informações úteis para a população em termos de saúde e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento que seja da sua alçada. Com certeza. Para nós que fazemos o programa Estação Saúde da TV Master, o grupo Alex Filho, é um prazer tê-lo conosco e vamos falar sobre a saúde do homem. Vamos conhecer um pouco dessa saúde do homem. Aliás, você está com o seu marido ao lado. Se não tiver, chame, porque é fundamental tudo isso que nós vamos conversar com ele. Ele é o nosso consultor na área da urologia, Dr. Juarez Dornelas, que é urologista. Mas antes, doutor, de entrarmos diretamente na questão da saúde do homem, sempre que eu trago um especialista aqui, eu pergunto qual é o papel. No caso do urologista, qual é o papel desse profissional? O urologista, ele é um médico especializado no trato urinário do homem e da mulher e o trato genital do homem. Ele é assim, ele trabalha e também com crianças. Nós somos especialistas em mulheres, homens e crianças, direcionado para o aparelho urinário de todos e o aparelho genital do sexo masculino, doenças sexuais e doenças de reprodução, etc. Aliás, a gente fica muito grato em tê-lo aqui conosco para prestar informação sobre a saúde do homem. A gente percebe que a informação feminina ela é muito mais presente do que a informação pelo lado masculino. Aí eu pergunto ao colega, realmente existe isso? A desinformação ainda é muito comum para esse lado, principalmente do jovem, o jovem homem, o papel da questão masculina? Eu não acho assim, porque hoje em dia existem muitas ferramentas de acesso à informação e com a divulgação desses blogs do YouTube, eu acabei de ver um que você mandou para mim, as pessoas têm acesso fácil à informação. E está realmente uma coisa, os pacientes chegam no consultório muitas vezes já com diagnóstico, com tratamento, tudo. E é muito interessante isso, eu acho isso muito válido. Agora, as pessoas de outra geração é que ainda tem esse bloqueio, tem dificuldades, tem preconceito de procurar um médico e só procuram realmente quando há uma necessidade premente. Varicocele. O que é exatamente a chamada varicocele? Varicocele é uma doença que se expressa clinicamente assim por varizes no testículo. É uma doença extremamente comum, chega a atingir uma parte de 1/3 a 2/3 dos homens chegam a ter varicocele. Ela tem cura nesse caso? Esquerdo. Tem. A varicocele é curável através de uma pequena cirurgia, que a gente liga esses vasos a nível da região inguinal, um pouquinho mais alto, e esses vasos, eles trombosam e murcham. E uma vez, no caso assim, não tomando providências de imediato, ela pode também afetar a questão da fertilidade masculina? Sim, é uma das causas de infertilidade. Mas tem que chamar a atenção o seguinte, a maioria das pessoas que têm varicocele, eles não têm problema de fertilidade. Mas uma parte dos que têm, eles têm uma deficiência na motilidade, no número de espermatozoides, e em 75% dos casos é reversível através do procedimento cirúrgico. Pela equipe da produção ser mais homem, né? A nossa equipe é formada mais de homem, e eu recebo exatamente um questionamento aqui dessa questão do toque novamente, para o senhor ver como repercute. E é porque essa geração do pessoal daqui é uma geração mais ou menos não é tão avançada. E eu percebo que já essa preocupação deles aqui no ouvido em relação a, assim, o exame de toque se dá a partir de qual idade? Só que antes do senhor responder, vamos ao último vídeo para eles entenderem por que esse toque é feito e o que é que vai se procurar. O último vídeo na tela do Estação Saúde. Vamos lá? Esse, na realidade, é o toque que está sendo feito e é investigado exatamente o quê? No caso, a gente, quando faz o toque, a gente percebe a próstata, o tamanho da próstata, percebe a consistência, o formato. Tamanho, consistência e formato, né? Esses basicamente são esses. Né? Se tem algum nódulo suspeito, porque geralmente os nódulos malignos eles são feitos na periferia, justamente aí rente ao reto que a gente sente quando tem alguma... A maioria dos nódulos malignos eles surgem nessa região.
posterior que pelo toque a gente sente. E a área fica realmente resistente. Tendo a suspeita, aí o paciente vai fazer uma biópsia dirigida para esse local e a gente vai ver se trata de alguma coisa grave ou não, para depois planejar o tratamento. Aí tem as informações escritas, tá muito legal isso aí. Inclusive, 70% dos tumores de próstata se desenvolvem na zona periférica, né? Tá falando a informação anterior era 80%, sabe? É mais ou menos isso é relevante. E aí, mais uma vez, eles são milimétricos, mas a tendência é... os nódulos eles vão crescendo porque a doença é progressiva. E uma coisa importante também é a posição de fazer o toque. Tem colegas que fazem o toque o paciente numa posição genopeitoral, quer dizer, com a barriga para baixo. Tem outros que fazem com a barriga para cima. Tem um colega lá em Recife que alguns pacientes meus foram para eles, não gostaram, porque ele faz o toque o paciente em pé. E realmente eu acho meio chato. O exame, na minha opinião, o paciente deve ficar numa posição que seja legal para ele, assim, decúbito dorsal. Ali sabe? também se falou na questão do PSA, né? O que vem a ser exatamente PSA? O PSA é uma proteína produzida pela próstata e que depois do PSA o câncer de próstata teve um grande pool assim, de estudo, de diagnóstico precoce, porque é uma enzima que é produzida na próstata que quando a pessoa tem algum processo inflamatório ou neoplásico, ela é mais jogada para a corrente sanguínea. E através do exame de sangue periférico, a pessoa dosa, vê que o PSA está aumentado, então olha, esse camarada tem alguma coisa na próstata. Ele não dá diagnóstico, ele não tem especificidade para dizer se esse paciente está com câncer, está com inflamação. Através do toque e outros exames de imagem que a gente vai averiguar qual é a causa daquele aumento do PSA. Depois que se faz esse diagnóstico, vai para o tratamento. Mas o PSA ajudou muito porque o câncer de próstata se tornou muito mais fácil de detectar precocemente. E é um marcador tumoral. A gente chama de marcador tumoral uma substância que tenha que aumenta em determinada doença, em um determinado tumor. E o câncer de próstata é o marcador tumoral mais eficaz em medicina. E ele é o único marcador tumoral que deve ser usado como rastreamento. Rastreamento é a gente pegar uma população e fazer aquela população-alvo. Veja bem, um paciente de 20, 30 anos fazer PSA é um desperdício. Não tem sentido. O câncer de próstata pega homem depois de uma determinada faixa etária. Então, esse exame deve ser feito anualmente depois dessa faixa etária, que no caso é 45 anos, alguns recomendam 50. E para quem tem antecedentes familiares de câncer de próstata em pessoas jovens, deve começar a partir dos 40 anos, fazendo o PSA anual e o toque retal também anualmente. Ok, então, na realidade, o colega respondeu a pergunta que ele fez. É assim, o exame de toque é a partir de qual idade, nesse caso? Se você for um cara que tem sua família, tem muitos casos de câncer de próstata, a partir dos 40 anos. E, assim, o exame de próstata por si só, ele não é suficiente nesse caso? Não, porque alguns cânceres, eles evoluem com o PSA baixo. Não é o normal. E muitas vezes a gente faz um toque, sente o nódulo, o PSA está baixo, a gente biopsia. E o paciente tem um câncer sem o PSA estar elevado. Agora, doutor Juarez, no caso, os intervalos desses exames, né? Nós vimos aí algumas imagens do exame de toque, conhecemos um pouco do aparelho reprodutor. Que intervalos são esses? Se a pessoa tiver essa rotina, ela é anual, é semestral? Como é que é esse... O paciente que vai só para fazer o check-up está tudo bem, é anual. Certo. Tem pessoas que vão para o médico e faz o exame, faz o PSA, ele vai depois, 2 meses, vai para o cardiologista, pede para pedir o PSA. Isso é antieconômico, isso é neurotizante, não tem nenhuma indicação. Isso é contraindicado. Você está com essa tendência de estar atrás de PSA. O PSA é para ser feito uma vez por ano. Se fizer antes, pode até confundir. Fique tranquilo, ele vai voltar em breve em outros programas de 2013, doutor Juarez Dornelas. A todos vocês, uma boa semana.